Tudo começou com os livros The Railway Series. Depois adaptado para a televisão, Thomas, a locomotiva a vapor e seus amigos. Nos anos 2000, Thomas foi finalmente para os cinemas. Thomas e a Ferrovia Mágica. Em 2004, a série foi reformulada e se tornou a The New Series, começando com a temporada 8. Em 2008, o CGI começou a ser utilizado no rosto dos modelos, e em 2009, no especial O Herói dos Trilhos, Thomas finalmente se tornou completamente CGI animado em 3D. O legado de Thomas continuou até 2021 com a última temporada, a temporada 24. Se encerrando assim, Thomas, a locomotiva a vapor e seus amigos. Porém, inesperadamente, em 2021, lançou essa coisa aqui. Eu não entendo como tem gente que gosta disso. Para a felicidade de muitos e infelicidade de alguns, essa série, ou melhor, desenho para bebê, acabou oficialmente em 2025. E então, Thomas, a locomotiva a vapor, e seus amigos, e todas as locomotivas vão, finalmente se encerrou em 2025. Porém, entretanto, todavia, portanto, mas nós vamos ter uma nova série esse ano. Exatamente, nesse ano e com direito a um especial também. E não só isso, como também nós temos novidades sobre o filme live action de Thomas. Garanta o seu passaporte e confira tudo isso agora. Em maio de 2025, durante o aniversário de 80 anos da franquia, uma nova série de Thomas foi anunciada sutilmente em um artigo de imprensa. Naquele mesmo ano, no mês de outubro, foi finalmente confirmado que uma nova série de Thomas e seus amigos seria lançada em breve. Em 23 de dezembro de 2025, aleatoriamente, saíram esses modelos da nova série do nada. Olha, não me perguntem se isso daí foi planejado, se eles fizeram de propósito. Eu não tenho noção alguma. Não sei se foi vazado, mas eu sei que saiu na Amazon e eu e meus amigos estávamos presentes nesse dia. No ano seguinte, a Mattel anunciou oficialmente a série, com um clipe de 7 segundos e uma nova logo. Finalmente, tivemos uma data de lançamento para a nova série, incluindo um novo especial, que será em setembro de 2026, no caso, esse ano. A primeira temporada dessa série irá consistir em 18 episódios. Ao longo desse ano, foram saindo cada vez mais modelos dos personagens dessa nova série. E claro, nós tivemos novidades sobre o novo filme que está sendo dirigido pelo Mark Foster. Como vocês podem estar vendo nesta entrevista, o diretor do filme ele afirmou que a história que ele pretende contar para o filme gira em torno de uma criança que é sugada para o mundo de Sodor e as regras daquele lugar refletem muito a forma como o cérebro dela funciona e que Thomas e seus amigos e o autismo têm uma profunda ligação, conexão. Inclusive, eu vi muita gente falando que o filme ele pode ter sido cancelado, que a Mattel não ia mais fazer isso, aquilo. Gente, isso não faz o menor sentido. E eu entendo a ansiedade de vocês, eu também estou muito ansioso. O negócio foi aí anunciado há 6 anos atrás. Então, eu também sou assim, eu compreendo. Só que a gente está falando de filme. Filme não é feito assim do dia pra noite. Um filme tem muitos e muitos roteiros, várias versões de roteiros. Uns são descartados, outros são aceitos. Tem animação pra fazer, ator pra contratar, trilha sonora pra fazer,
Se vocês forem ver quanto tempo levou para fazer vários outros filmes, alguns levaram cerca até de 10 anos para finalmente estar concluído. O filme ele não foi cancelado, como vocês viram aí, tivemos essa entrevista com o diretor do filme, Mark Foster. No ano passado, 2025, foi confirmado que o filme ainda estava em produção. Então sim, o filme ele vai acontecer, é oficial, é confirmado. A gente só não tem uma data de lançamento oficial ainda. Aparentemente, a nova série começou a ser produzida já quando All Angels Go estava sendo lançado. Então eles rapidamente perceberam que aquela decisão deles de fazer Thomas virar aquela porcaria não foi uma ideia muito boa. Das várias opiniões sobre All Angels Go, as mais faladas é sobre o estilo de animação que se tornou 2D. Eu particularmente não me incomodo com isso. Eu acho que da mesma forma que quando Thomas virou CGI 3D, muitas pessoas reclamaram porque estavam acostumadas com os modelos. Também foi assim quando Thomas virou 2D. Para mim o problema nunca foi o estilo de animação, ser 2D, CGI, seja lá o que for, mas sim a história, roteiro, o público que eles acabaram mudando, que antes o foco era crianças, mas aí virou uma coisa para bebês. Então, para mim, o estilo de animação nunca foi uma coisa que me incomodou, que iria interferir na minha experiência. Muito pelo contrário, era uma coisa até que nova, porque a gente estava acostumado com animação 3D, CGI e os modelos. E Thomas novamente passaria por uma transição, mudança de estilo, então seria uma novidade, uma nova experiência. Mas, como eu falei, para mim o maior problema não, né? Em geral, a ideia dessa série é horrível, horrível. Como todos já sabem, a série ela vai voltar a ser como era antes, no estilo 3D CGI. Se vocês me perguntarem qual dos dois estilos eu prefiro, eu honestamente acho que Thomas combina muito mais com 3D do que 2D, porque estamos falando aqui de locomotivas. Então eles podem fazer mais detalhes, conseguem fazer uma coisa mais consistente. Eu acho que 3D fica perfeito, maravilhoso em Thomas. Falando nisso, eu também quero analisar o clipe promocional da nova série que foi lançado há algum tempo. Olha, eu adorei o novo visual dele. Não tá a mesma coisa de antes, muitas pessoas notaram isso, principalmente o rosto, mas eu não acho que tudo precisa ser 100% igual para poder ser uma coisa boa. E aqui eu acho que eles arrasaram nisso. Fizeram uma coisa nova, ficou impecável, mas também não fizeram muito diferente. Então, a ideia é uma coisa familiar. Você olha e ainda acha que é o Thomas, mas você sabe que é meio que um novo Thomas, mas não perde a essência do Thomas. Parece que eles fizeram uma mistura de tudo o que nós já tivemos até agora. Daryl Series, a série de modelos, o 3D CGI. Pegaram tudo isso e integraram numa só coisa. Aí surgiu esse Thomas. Vou começar aqui falando sobre o rosto, que é o primeiro detalhe que a gente nota quando olha para ele. Eu, assim, falando especificamente sobre esse trecho aí da animação, eu acho que ficou bom. Não tá, assim, exatamente a mesma coisa das embalagens promocionais dos modelos, ou também das imagens promocionais mesmo, que estão aparecendo aí nos canais oficiais de Thomas no YouTube. Eu acho que esse rosto, comparado às imagens promocionais, ele é um pouquinho inferior. Não sei, ele parece rechonchudo demais pra mim. Eu não sei exatamente como explicar, mas o das imagens promocionais eu amei, eu simplesmente adorei, é a cara do Thomas. Esse aqui eu acho que tá bom, mas acho que seria bem melhor se fosse igual das promos mesmo. Eu acho que é bom. E tem essa essência do Thomas até mesmo no olhar, essa aura espevitada dele, o Thomas mais travesso de antes que a gente conhecia, o Thomas um pouquinho mais impaciente, ansioso, tudo isso eu consigo ver, é tudo isso que esse rosto transmite quando eu olho para ele. Então acho que esse rosto ele foi bem certeiro. De resto, o Thomas ele não parece ter mudado tanto, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, os corrimões que eles colocaram. O número 1 parece que ele ficou bem mais largo, ele tá bem maior. E parece que eles também tiraram bastante parafuso dele.
É que também a gente tá falando de várias versões aí do Thomas, né? O Thomas, ele teve um modelo dele reformulado, se não me engano, entre a 22ª temporada e diante, que Thomas se tornou Big Road Big Adventures, um grande mundo de aventuras, que a série ela foi remodelada para isso. Aí eles encheram o Thomas tudo de parafuso, ficou um negócio assim estranho, parece que queriam forçar realismo. E se você pegar o modelo real dele, o trem ele nem tem tudo isso. Trem não, locomotiva, né? Vamos usar os termos corretos aqui. E para fechar esse tópico, tem um aspecto bem curioso que eu quero analisar. Vocês que viram esse trecho, perceberam que o Thomas ele tá se movimentando até que bastante fora do comum. Isso se nós estivermos falando do Thomas de antes, porque se nós formos pegar o Thomas das últimas temporadas, ele se movimenta dessa forma aí mesmo, todo desengonçado. Isso na verdade foi introduzido no filme, Viagem ao Desconhecido, e as locomotivas agora começaram a movimentar o chassi, o para-choque. Eu não entendo muito de anatomia de locomotiva, então por favor me corrijam. De início eu achei isso daí meio estranho quando eu tinha assistido o filme pela primeira vez, mas logo eu me acostumei bem rápido, porque é uma coisa assim que foge muito do realismo. Afinal a gente tá falando de locomotivas que de certa forma são vivas, né? São personagens fictícios, então eles se movimentarem aí dessa forma é uma coisa que agride o Oribiorin do Reverendo, a forma como ele construiu esse mundo. Não é uma coisa assim que grita ou que quebra as normas estabelecidas por ele. Porque uma coisa é o trem e a locomotiva se mover desse jeito. Outra coisa é ela sair pulando pelos trilhos como se fosse um canguru. Desde quando esse estilo ele começou a ser usado, eu adorei e eu continuo adorando. Então, não é uma coisa que eu não gostei. Na verdade, eu achei bem legal. E deixar os personagens eles menos parados, digamos assim. Dá mais vida para eles, dá mais expressividade. Essa nova série vai ser uma reinicialização de Thomas e promete agradar tanto fãs antigos quanto fãs novos. Ou seja, ele vai estar atraindo aí todos os públicos. Aliás, tivemos uma nova escalação para os protagonistas da série. 2 deles continuam os mesmos, Thomas e Percy, e temos aí um novo que vai estar substituindo James. Isso mesmo, a Rose. Uma coisa bem curiosa é que, aparentemente, supostamente, era para ela já ter sido a nova protagonista desde muito antes, na 21ª temporada. Vocês devem ter visto essa imagem aí quando saiu, quem era fã mais antigo, e muita gente começou a achar que ela ia ser uma nova integrante do time principal. Tanto é que o James ele acaba quebrando os galpões, então ao que tudo indicava era para esse novo espaço ser da Rose anteriormente. Mas aí parece que a dona Mattel mudou de ideia e integrou Nia e Rebecca ao invés da Rose. Ok, vamos falar aí sobre o James ter sido aparentemente substituído, entre aspas, pela Rose. Eu não acho que ele foi substituído, e isso tá bem nítido, só de ver aí toda a merchandise que já saiu da série. Ele continua sendo um dos protagonistas. A questão é, James era um dos 3 protagonistas principais, junto com Percy e com o Thomas. A Rose substituindo ele, só vai mudar os 3 protagonistas principais. Não é que ele vai ser substituído completamente, não vai estar nos galpões de Malt, não vai ter episódio focado nele. Vai ter sim episódio focado nele, com certeza, que nem com Gordon, Henry, Edward, todos esses personagens. A única coisa que muda é que a Rose vai ter um pouquinho mais de importância do que ele. Mas não é como se ele fosse ser descartado, fosse ser jogado fora. Que nem foi com o Henry, que nem foi com o Edward quando foram substituídos. Acho que a palavra aqui nem é substituído. Porque, vamos lá, gente. O protagonista principal era o Thomas, claro, mas era só ele. Só ele era o protagonista principal da série. E se a gente for pegar os livros, nem o Thomas era protagonista, se a gente for olhar. Então essa escalação do Percy e do James também serem protagonistas principais foi uma coisa que só aconteceu depois. Mas antes, era só o Thomas.
Então não é algo assim que vai mudar absolutamente tudo, não é algo que vai estragar nada, não. Assim, é mais marketing mesmo, né? Para ser bem sincero. A Rose é vermelha, Percy é verde, Thomas azul, mesma coisa que nem antes. Se eles colocam o Thomas, o Edward e o Gordon, todos os três azuis. Ou então coloca o Percy e o Henry. Ia ficar meio repetitivo. Então colocando o vermelho ali, colocando uma cor diferente, vai chamar muito mais atenção. Então foi uma decisão que sempre fez sentido. E falando sobre a Rose, agora ser uma das protagonistas, eu gostei que a Mattel ela não simplesmente criou um personagem do nada, que nem foi com a Nia e Rebecca, pra estar escalando como protagonista. Na verdade, não necessariamente é ruim, né? Você criar um personagem para ser um protagonista. Mas no caso da Nia e Rebecca, além de terem sido criadas para literalmente substituir dois personagens, na cara dura assim, escancarado, também foi bem forçado. A Nia parece só uma versão feminina do Edward. A Rebecca até que é bem legal, para ser sincero. Mas ainda assim, essas duas, muito forçado, muito na cara, chegaram para substituir e tomar lugar, mal escritas. Mas eu gostei que a Mattel ela não fez isso. Ainda bem, graças a Deus, ela tá acertando, tá tomando boas decisões. E a Rose é uma personagem que já sempre esteve na série também. E que os fãs gostam muito dela, sempre pediram por mais destaque, valorização da personagem. Uma coisa que ela começou a ter mais quando ela recebeu a nova pintura. Ela começou a ter mais foco nos episódios. Então ela não é uma personagem que vai ser estranha pra gente porque ela já é familiar. Outro motivo que pode ter influenciado isso é o fato da Rose ser uma locomotiva pequena, assim como o Percy e o Thomas são locomotivas tanque. São locomotivas do mesmo tipo, da mesma proporção, do mesmo tamanho. Então assim eles conseguem fazer uma combinação bem melhor. Agora chegamos na parte que eu mais estava ansioso no vídeo. Vou estar analisando todos os visuais e modelos que saíram dos personagens da nova série. Como eu já tinha analisado o visual do Thomas, eu vou estar pulando ele e indo direto para o visual do Gordon. Bom, começando aí com a cor dele. Esse azul tá escuro demais. Não combina com o Gordon. Tá muito, muito, muito escuro. Eu acho que qualquer tom escuro, azul escuro, verde escuro, não combina com nenhum dos personagens. É um realismo forçado, alguma coisa assim. Eu não faço ideia, mas que não fica legal, eu acho que não fica de jeito nenhum. Esse tom de azul é escuro demais. Agora o rosto, meu amigo, o Gordon ele perdeu toda a aura. Falando aí na linguagem contemporânea do nosso mundo moderno, acabou a aura dele, tá um pateta. Fora que esses dentes aí não pegaram, não colaram muito legal. Ele tá meio dentuço. Falando aí do design dele, varia de acordo com o modelo que nós estamos falando. O Diacast dele, nossa, eu acho que tá muito ruim. Não queria falar isso, mas tá um lixo. Esse Gordon ele tá gordo demais. As rodas estão muito pequenas e o tender também. Tipo, exageraram bastante aí na frente e esqueceram o resto. Queriam dar a impressão de que ele é grande, enorme, mas eu acho que eles acabaram perdendo um pouco o ponto. Tá desequilibrado, desproporcional. Agora, o motorizado dele, Trackmaster, isso se for o mesmo nome, tá muito melhor. Quanto à imagem promocional, esse sim é o Gordon que eu conheço. Eu acho que os olhos dele estão um pouquinho grandes demais, o rosto muito rechonchudo, mas ainda assim eu acho que tá bom. Não tá perfeito, não é a mesma coisa, afinal é uma nova série. Eu acho que ficou bom, ou até mesmo muito bom. Não sei, tá entre bom e muito bom. Esses detalhes aí vermelhos eu acho que eu não gostei muito. Por enquanto eu acho que não ficou legal deixarem vermelho ao invés de preto. Mas vamos ver. A cor não tá azul escura, tá azul normal. E isso me intriga muito porque o modelo tá azul escuro, mas na imagem promocional ele tá azul normal. E eu espero que realmente seja azul normal. Então, para a imagem promocional, eu vou dar 3. Bom, médio, dá para melhorar. Quantos modelos? Primeiro modelo aí, o Diecast, eu vou dar 2.
E quanto ao Trackmaster, eu acho que 3 e 4 para ser justo. Por aí. Finalmente chegou a vez de falar sobre o James. Eu não sei vocês. Tem quem fale que o rosto dele tá parecido com o rosto dele dos livros, mas eu não tô nem aí com o que parece ou não. Quero saber se o negócio é bem feito ou não. E isso daí, Jesus Cristo, é o Alvin e os Esquilos. Eu. Eu não sei o que eles querem fazendo isso. Pô, se vocês verem aí, muitos personagens estão com esse dentão aí. Dentão parecendo um esquilo. Virou a Mônica, tão tudo dentuço. E no James ficou pior ainda. Com essa cara aí de snob. E esse nariz empinado. Com certeza é o Alvin. Só falta ele cantar. Ah, até que dá sim pra ver um pouquinho da essência do James. Só que as feições que fizeram pra ele, tipo, fisionomia, sobrancelha, olho, tudo. Meu. Quanto ao modelo dele, nossa, tá muito mais ou menos. Pô, esse James ele tá comprido demais. Eu tenho certeza que quando esse James ele. Não, na verdade acho que a esse ponto já lançou, né? Não sei. Quando forem pegar o James e forem comparar com os outros modelos, ele vai estar maior do que o Henry. Se pá, até maior do que o Gordon. Olha isso, o bicho tá enorme. Meu, dá uma diminuída aí. Na teoria não era pra ele ser uma locomotiva média? Ou eu tô enganado? Por outro lado, aplausos a quem fez esse Jackass. É isso que eu tô pedindo. É o suficiente. É isso. Faz um negócio assim direitinho, proporcional. Não é tão difícil. A imagem promocional tá bem assim, interessante. O rosto dele eu acho que tá bem melhor. Não sei. Eu não sei dizer o porquê. Não consigo explicar direito. Mas tá muito melhor. Alguma coisa eles mexeram que deixaram o rosto dele muito melhor. Não sei exatamente o que é, mas tá com mais cara de James do que antes. Tá bem assim, aceitável. Eu consigo olhar pra isso e enxergar o James. Na verdade, isso daí me lembra os rostos faciais do James na série de modelos. A partir aí da 8ª temporada, que os personagens eles foram ganhando novos rostos, tá aparecendo bastante. E especificamente esse que tá aparecendo na tela. Então eu acho que tá, nossa, muito, muito melhor. Eu tô com medo de falar que isso tá bom, gente. eu tô com medo. Parece um pouquinho assim um Alvin, um roedor. Parece assim um pouquinho. Porém, tá bonito, vai. Tá bom, tá bom. Não tá perfeito, não tá a melhor coisa do mundo, mas tá bom. Tá legal. Eu acho que até que tá bem feito, sabe? Olhando assim mais atentamente. A cor dos olhos eu acho que ficou bem legal. Eu acho que essa cor aí de castanho combina muito com ele. E falando em cor também, vocês notaram que o vermelho dele tá mais assim resplandecente, mais brilhante, tá quase um rubi. Eu acho que isso daí foi algo certeiro, porque o James ele é uma locomotiva assim elegante, snob por causa da imagem dele. Então nada mais do que justo do que dar um vermelho mais apropriado para ele, para transmitir toda essa elegância e lindeza que ele tem. Bom, para os modelos, o Jackass eu vou dar uma nota 4. Tem uns detalhes aí faltando. Eles novamente não pintaram esses troços aí de preto. Talvez para não gastar tinta, mas, pô, eu não. Não vou julgar muito. Mas eu ainda vou dar nota 4, porque eles também colocaram só 2 rodas no tender. Ah, meu Deus, vocês estão pobres, tá faltando dinheiro. Querem o quê? Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Tá, vou dar uma nota 4 pro Jackass, 4 de 5 estrelas. E pro motorizado, 2. Henry! Nossa, ele está magnífico. Ele está ótimo, ele está perfeito. De todos os modelos e imagens promocionais que já saíram, eu arrisco e ouso dizer que ele está até melhor do que o Henry que a gente tinha antes. Olha isso, olha para isso, contemple. Nossa,
foi tão acertado, ao mesmo tempo que parece o Henry de antes, você ainda também consegue ver um Henry novo. É familiar, é parecido, mas não é igual. E é isso que eu gosto. Eles conseguem fazer coisas parecidas com as coisas de antes, mas sem ficar igual, de uma forma nova. Então você consegue enxergar o personagem ali, né? Sei lá, fazer um negócio completamente novo, mas também não repetir a mesma coisa, né? Manter a essência do personagem e fazer algo bom. E isso daqui tá demais, tá lindo. Isso é Henry. É o Henry que eu gosto, o Henry que eu quero ver. Apesar de toda essa grandiosidade, o modelo, eu acho que tá bom, tá meio desproporcional, não tanto quanto o Gordon. Em comparação ao Gordon, ele tá bem melhor, mas ainda assim tem alguma coisa que eu tô estranhando. Talvez, eu tô reparando nisso agora. Eu tô achando que o problema tá nos tender. Não, o problema não é o tamanho da locomotiva, o problema é o tamanho do tender. É o tender que tá pequeno, não a locomotiva que tá grande. Aí quando você pega o tender pequeno e acopla na locomotiva, faz parecer ela meio desproporcional, sendo que na verdade é o tender que é pequeno. Tanto que só tem 2 rodas aí, todos esses tenders. Então pode ser isso. Então, pra ele eu vou dar médio. Finalmente, o momento mais esperado. A mais nova integrante do elenco principal, a mais nova protagonista, Rose. Impressionante? Então, né? Eu acho que essa Rose é diferente. Assim, não tá com a mesma cara, nem mesmo com a mesma feição. O que nós podemos dizer e concluir com isso? Talvez não seja a mesma Rose. Como eu disse anteriormente, é um reboot. Os personagens eles não têm que ser necessariamente a mesma coisa de antes, seja visualmente, essencialmente, entre outras coisas. Não é para ser tudo completamente igual, mas também não é para ser tudo completamente novo, senão eles vão perder a essência deles e vão acabar virando outros personagens. Então, em casos assim, é melhor você criar um novo personagem logo do que transformar o personagem em uma coisa que ele não é. E no caso da Rose, é um caso assim bem curioso e estranho, porque a maior mudança aqui é o rosto. E o rosto, ele não tem quase nada do rosto anterior dela. Se vocês pegarem praticamente todos os personagens que já lançaram aí, do elenco principal, todos eles têm alguma característica que remete a alguma característica dos rostos passados, dos rostos aí da era CGI, de modelos, alguma característica vai ter. Mas no caso aí da Rose, não tem nada. A única coisa que tem são as sardas. Mas de resto mudou praticamente tudo. Virou aí um rosto completamente novo. Só mantiveram as sardas. O Trackmaster tá excelente. Nota 5 eu não tenho nem o que dizer. E o Jackass, eu acho que faltou esse detalhezinho aí amarelo. Mas não é nada que agride o visual dela. Então eu vou dar 5 também. Esse Percy tá um pouco engraçado, mas eu acho que essa é a intenção. Foi feito de propósito. E eu acho que tá muito bom. Pra mim tá perfeito. Não é o mesmo rosto, mas ainda tem a mesma cara que o Percy sempre teve. Tu olha pra isso e fala, é o Percy. Então se é pra ser o Percy, que seja. Tá ótimo. Quanto aos modelos, o Jackass tá ótimo, só que como todos os outros modelos, eles não pintaram os detalhes. Então ainda causa assim um estranhamento. Você olha e pensa, alguma coisa tá faltando, e tá faltando mesmo. Como aparentemente esse é o padrão de todos os modelos aí dessas linhas, eu acho que eu vou ter que desconsiderar isso. Porque se eu levar isso em conta, nenhum vai ter nota 5. Então para esse, vou dar nota 5. E para o motorizado também vou dar nota 5. E eu gostei dos detalhes. Ficou até aqui um pouquinho realista. Quando você olha para isso, você pensa, mente vazia é a oficina do diabo. Só que quando você olha para isso, você pensa, que piada de mau gosto. Não ironicamente,
Quando você vê a evolução do Diesel, você para pensar e reflete. Na verdade, ele só regrediu com o tempo. E é exatamente isso. O modelo dele é só esse que nós temos até agora, e eu acho que tá muito bom, digno aí de 5 estrelas. O rosto dele tá muito melhor, isso sim é um rosto digno de Diesel, aquele rosto que grita, somos revolucionários. Pra mim tá perfeito. O Toby eu não sei muito bem o que pensar, eu achei o rosto dele legal, tá idêntico. Assim, eu não tenho muito assim o que pensar, nem sei direito. Tô bem assim dividido. Agora, uma coisa que eu tô decidido é o modelo dele. O que fizeram com o meu Toby? Cadê o limpa-trilhos dele? E ainda deixaram vermelho a parte da frente, não cinza. Olha, eu lembrei daquele episódio, cara. Aquele episódio do guarda. Que o cara queria colocar limpa-trilhos no Thomas. O, o Toby não existe sem limpa-trilhos, cara. Não existe. Toby sem limpa-trilhos não existe. Tá me ouvindo? Não existe. A existência dele. Meu, o modelo dele tudo gira em volta disso. Limpa-trilhos. Ele não pode existir sem isso, porque a causa dele existir, a causa dele ter vindo pra Sodor, foi o limpa-trilhos. Ó a Lore aí, ó. Eles estão acabando com a Lore. Acabou. Não tem mais significado. Tiraram o significado do personagem. Eu quero dar uma surra na pessoa que teve a ideia de fazer isso. Eu queria entender o que se passa na cabeça de uma pessoa pra ver o limpa-trilhos e falar: não, eu vou tirar. Do nada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou desmaiar. Meu coração me segura e eu vou ter um infarto. Vocês querem saber a minha nota? Nota 1. Nota 1 não. Eu vou dar 0. 0. Eu não vou dar nada. Porque pior do que dar 0... eu acho que vocês podiam fazer piada com a coisa que eu ia falar agora, então eu não vou falar. Próximo, quando eu olhava pro Harold de antes, o que eu imaginava na minha cabeça? Nada. Agora, quando eu olho pra esse Harold, o que eu penso? A hora mais ego. Nossa, olha a arrogância dele. Olha a... Cara, assim... Vocês repararam que ele agora meio que tem um rosto, assim, tipo, um rosto que nem rosto de trem? Porque o rosto dele era só uns olhos, um nariz e uma boca. Agora o rosto dele tá bem mais, assim, definido. E por alguma razão não tô incomodado com isso. É um Harold completamente novo, mas quem é que liga pro Harold? Quem se importa tanto assim com ele? Pode mudar o quanto quiser. Meu Deus do céu, a Mavis virou uma vilã. Olha isso. Meu, que olhar intenso. Que olhar cabuloso. Isso daí é macabro, sinistro. Ela parece que vai te matar. Meu amigo, que isso? Oh, eu tô ficando com medo. Eu olhei pro Diesel e eu subestimei ele. Eu falei, meu Deus, isso daí tá patético. Agora, isso daí, ó, tudo indica que ela vai ser a antagonista principal dessa nova série. E se for, eu não vou ficar nem um pouquinho incomodado. Porque olha pra isso. Não só é muito bem feito, mas também, assim, bem intimidador. Eu diria quase ameaçador. Isso daí tá nível Diesel 10. Eu tô falando, ela vai ser a nova Diesel 10. Ela nem precisa de garra pra ser intimidadora, pra causar temor. Isso é de respeito. Respeito é a palavra. Eu tô avisando pra vocês. Ó, vocês vão lembrar das minhas palavras quando a série lançar. Tô falando pra vocês. O que essa coisa aí vai virar? O modelo dele é isso que a gente tem. Meio que vazado. Mas pelo que dá pra ver, 5 estrelas. 5 estrelas direitinho. O Ape retornou e está incrível. O Hero está perfeito e até mesmo o Scruffy, todo valentão e casca grossa. Mas nós também temos a Charlie. Nani? Antes que a treta comece nos comentários, algumas observações importantíssimas. Primeiro, Charlie é um nome neutro. Segundo, Charlie não é uma trans... Não é. Ela não é isso. Porque trem não tem gênero.
A única coisa que aconteceu foi que o personagem teve o gênero mudado. Mas não que. Ai, como que eu vou explicar isso de uma forma que vocês entendam? Esse não é o Charlie, é a Charlie, vocês entenderam? Então, ela sempre foi a Charlie nessa nova série, porque é uma nova série. Como é um recomeço, como é um novo universo, ela não mudou de gênero porque ela sempre teve esse gênero dentro do universo dessa série. Então são dois Charlies diferentes. São dois personagens diferentes. Tem o Charlie da série original e tem a Charlie da nova série. Pensa como se eles só tivessem o mesmo nome. Eles reciclaram um personagem para estar criando um novo, basicamente. Eu não me importo com o Charlie, então para mim tanto faz. Eu acho que talvez eu leve um tempo para me acostumar, porque mudar o gênero de um personagem, mesmo que às vezes ele seja um personagem insignificante, pode abalar, pode causar algum impacto, porque é costume, né? Quando você está acostumado com alguma coisa e você mudar ela, é normal que você comece a achar estranho. Então eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não tenho. Por mim, Charlie nem voltava. Mas parece que quero dizer, essa aí vai ser interessante de alguma forma. Não sei. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Temos aí a Anne e a Clarabel, que tiveram aí novos rostos também. E bom, eu preferia como estava antes, mas beleza, né? Eu acho que eles querem fazer uma coisa padronizada, talvez para o novo público não estranhar. Ah, por que que uns têm rosto cinza e os outros têm um rosto, sei lá, da mesma cor não, né? O rosto, ai, eu não sei como descrever isso, cara. Então, é tudo isso que nós temos sobre a nova série. Conforme tiver tendo mais atualizações e novidades sobre ela e também sobre o filme, eu vou estar fazendo mais vídeos. Aguardem aí. E nossa, que final horrível! Esse final tá um lixo.